Nós sabemos que vamos desencarnar e reencarnar novamente para continuar o processo evolutivo e passando por provas e por expiações. Mas quem determina essa escolha de provas? É interessante isso? Nós é que sabemos fazer isso? Ou nos é imposto algum tipo de prova para progredir? Olá, você está no canal Sérgio Azevedo pela Vida. Muito obrigado por estar aqui. Antes de qualquer coisa, eu já peço, não esqueça, se não é inscrito no canal, se inscreve e deixa aquela mãozinha do joinha, o famoso like, para que o YouTube entenda que está gostando e possa divulgar também todo esse conteúdo para outras pessoas e aumentar o número de participantes que tenham acesso a esse estudo da doutrina espírita. Apenas um pequeno esclarecimento, eu não sei se já repararam, que eu não tenho feito a prece inicial e a prece final. Mas isso tem um motivo. A prece é uma coisa muito íntima e vai muito de cada um. Tem gente que não gosta de ouvir prece de outra pessoa, tem gente que gosta de ler sozinho, tem gente que gosta somente de pensar. Exatamente por isso que eu deixo para que cada um faça a sua prece inicial antes de começar a ver esse vídeo e também a sua prece final depois que acabar a ver o vídeo. Assim, cada um vai fazer segundo o seu próprio sentimento, da sua própria forma. Tá certo? Hoje nós vamos ver o encontro com Kardec número 17, que é essa edição, e nesse caso nós vamos falar sobre as questões 258 a 273 do Livro dos Espíritos, em que Kardec conversa com os espíritos sobre a escolha das provas. É sabido que o planeta Terra é um planeta de expiações e provas, mas a gente não sabe de que maneira que essas provas são escolhidas. Quem é que determina isso? Somos nós mesmos? Então, exatamente sobre essa questão foi que Kardec conversou com os espíritos e nós vamos ver nas questões daqui para frente. Agora, eu trouxe também para esse vídeo alguns depoimentos, foram 3 partes de uma entrevista com Sueli Caldas Schubert. Sueli foi uma pessoa, ela desencarnou em 2021, com 83 anos, foi uma ativista muito fervorosa da doutrina espírita e realmente trouxe muito conteúdo para nós. Tem uma literatura, muitos livros escritos por ela, que eu te aconselho a procurar ou numa livraria ou numa livraria virtual, que tem muita coisa, inclusive a biografia de Divaldo Franco, tem um livro que ela escreveu sobre, como se fosse uma entrevista de Kardec com Chico Xavier, uma literatura muito bacana, eu aconselho a ver. E ela é muito didática e vocês vão entender. Vamos acompanhar o estudo e vocês vão ver até o final como é muito importante essa participação que nós vamos colocar com a explicação dela. Fica até o fim para você ver toda a parte do vídeo. É o espírito que escolhe se ele vai renascer num corpo com deficiências, com dificuldades, com limites, ou um corpo perfeito, um corpo belo, que vai ter riqueza ou não, vai nascer na pobreza, em situações às vezes muito adversas. É o espírito que escolhe. Ele que vai falar assim, eu quero nascer naquele lugar, por causa de quê? Que as coisas acontecem assim. E Allan Kardec vai abordar esse tema em O Livro dos Espíritos, fazendo as perguntas para os espíritos superiores que trazem as respostas. Questão 258, 264, nesse meio tempo as questões todas que medeiam entre uma e outra, e mais algumas, porque é um tema assim vasto, é um tema que interessa a todas as pessoas. E vai dizer assim, será que uma pessoa vai querer, eu quero ser assassino? Ela vai escolher esse destino para ela? Ninguém renasce para ser um terrorista, para ser um assassino, para ser uma pessoa cruel. A reencarnação visa o progresso do espírito, que está reencarnado num novo corpo físico. Sempre visa o progresso. Sempre haverá oportunidades, em maior número, menor número, que estão convocando a pessoa para uma situação melhor. Mas aí depende dela, depende do livre-arbítrio dela. Muitas vezes a pessoa está diante
diante de uma encruzilhada, que caminho eu tomo? Mas aí a sua própria consciência, a educação que recebeu dos pais, vai mostrar que ele deve escolher o caminho correto, mas nem sempre, porque existem muitas tentações, existem muitas coisas que estão, às vezes, interferindo no livre-arbítrio da pessoa, no sentido da escolha que ela vai fazer. E aí ela escolhe um desvio da rota correta. Escolha das provas. Perguntas 258 a 273. No estado errante e antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida. Ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntai, então, por que fez tal lei e não outra? Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Nada entrava o seu futuro. O caminho do bem, como o do mal, lhe estão abertos. Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele, e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Além disso, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Tivestes, porém, o desejo de vos expordes a ele, porque nele vistes um meio de progredirdes. E Deus o permitiu. Seu espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer. Seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não é bem o termo, porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequência da posição e muitas vezes das vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia a que arrastamentos se expunha, mas ignorava quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Ao escolher tal caminho, sabe o espírito que gênero de lutas terá que sustentar. Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que irá encontrar, mas ignora quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes secundários se originam das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, os que influem no destino, estão previstos. Se escolhes um caminho acidentado, sabes que terás de tomar muitas precauções, porque grande é a probabilidade de caíres. Ignoras, no entanto, em que trecho cairás, mas é possível que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, como se diz vulgarmente. Como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? É necessário que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é indispensável que se encontre entre gente dessa espécie. Assim, se não houvesse gente de má vida na terra, o espírito não encontraria aí meio adequado a certas provas? E se deveria lamentar isso? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. Eis porque neles só existem espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo aconteça na terra. Nas provações por que deve passar para alcançar a perfeição, o espírito terá de experimentar todos os gêneros de tentações, terá de passar por todas as situações que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. Certamente não, pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os livra de muitas provas. Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os riscos desse caminho. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e esta lhe ser concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade, o que não quer dizer que deva passar forçosamente
por todas essas tendências. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Contudo, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa livre para escolher, e só então é que muitas vezes o espírito se extravia, tomando o mau caminho por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que se pode chamar a queda do homem. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, pode impor determinada existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais salutar, e quando vê que tal existência pode contribuir para a sua purificação e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, e isso, como já vos foi dito, é um castigo. O que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe as que lhe possam servir de expiação, segundo a natureza das suas faltas, e o faça progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, a fim de tentarem suportá-las com coragem. Outros querem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelo abuso e mau emprego que deles se possa fazer, e pelas más paixões que desenvolvem. Outros finalmente querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Se alguns espíritos escolhem por provação o contato com o vício, haverá os que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme aos seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores materiais? Ah, sem dúvida, mas somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma, e eles a sofrem por muito mais tempo. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes traz consequências deploráveis, que sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que compreendam seus erros e, por iniciativa própria, peçam para repará-los mediante úteis provações. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando este se desprende da matéria, a ilusão acaba, e outra é a sua maneira de pensar. Sob a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê nas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Na vida espiritual, porém, ele compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que entrevê, e desde então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. É assim que o espírito pode escolher a mais rude prova e, conseguintemente, a mais penosa existência, na expectativa de alcançar mais depressa um estado melhor, como o doente que muitas vezes escolhe o remédio mais desagradável para mais rapidamente se curar. Aquele que deseja ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe uma estrada florida. Sabe os perigos que corre, mas também sabe da glória que o espera se triunfar. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer extraordinária, desde que se leve em conta que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa. Vislumbra o objetivo muito mais sério para eles do que os prazeres fugazes do mundo. Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquele objetivo.
Daí porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corporal, pedindo eles mesmos as que possam fazê-los chegar mais depressa. Não há, pois, razão para nos admirarmos de que o espírito não dê preferência a existências mais suaves. No estado de imperfeição em que se encontra, não lhe é possível gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele a entrevê e é para fruí-la que trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas semelhantes que faz o homem que passa uma parte da sua vida a trabalhar sem trégua nem descanso, a fim de reunir haveres que lhe garantam o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que se impôs a si mesmo com vistas a um futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que enfrenta os maiores perigos por amor da ciência ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, se não sujeitar-se a provas voluntárias que podem lhes proporcionar honras e proveito se forem bem-sucedidos? A quanta coisa o homem não se sujeita ou se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória? E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os homens se submetem para avançarem nas carreiras que escolheram? Não se chega a uma posição social de destaque nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série de posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, assim, uma cópia da vida espiritual. Nela encontramos, em menor escala, todas as peripécias da outra. Se, pois, na vida terrena muitas vezes escolhemos as provas mais difíceis, visando posição mais elevada, porque o espírito, que vê mais longe que o corpo, e para quem a vida corporal é apenas um incidente de curta duração, não haveria de escolher uma existência penosa e laboriosa, desde que o conduza à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, já que cabe ao homem escolher sua existência, são como os míopes, que só veem o que tocam, ou como as crianças gulosas que, ao se lhes perguntar que profissão preferem, respondem pasteleiros ou confeiteiros. Tal o viajante que, no fundo de um vale, ensombrado por espesso nevoeiro, não vê a extensão nem os pontos extremos do caminho por onde vai. Mas, chegando ao cume da montanha, abrange com o olhar o caminho percorrido e quanto lhe resta dele por percorrer. Vê o seu final, os obstáculos que ainda terá de transpor e pode então escolher com mais segurança os meios de o atingir. O espírito encarnado é como o viajante no sopé da montanha. Desembaraçado dos laços terrestres, sua visão tudo domina, como a daquele que atingiu o pico. Para o viajante, a meta é o repouso após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Todos os espíritos dizem que no estado errante pesquisam, estudam, observam, a fim de fazerem a sua escolha. Não temos um exemplo disso na vida corporal? Frequentemente, não levamos anos e anos a procurar a carreira que livremente acabamos por escolher, por acreditarmos ser a mais adequada à nossa caminhada? Se fracassamos numa, buscamos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia em planejar o que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diferentes vidas corporais, senão fases, períodos, dias da sua vida espiritual, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória e passageira? Mas essa escolha depende da pessoa. E no mundo espiritual, quando o espírito comete faltas aqui no plano terreno, chegando do lado de lá, ele vai notar, ele vai entender
que cometeu muitos erros. E ele mesmo vai querer reparar esses erros, porque no mundo espiritual, a visão do espírito é outra. Não tem mais aquelas picuinhas, aquelas coisas pequenas que às vezes nós brigamos por elas aqui no plano terreno, que nós disputamos com outras pessoas. Do lado de lá isso não vale nada. São coisas que não têm valor moral, que não têm valor espiritual, e às vezes as pessoas matam, às vezes as pessoas chegam ao extremo por uma questão qualquer e julgam que vão ser donos, proprietários, ou de um pedaço de terra, que acham valiosos, ou de uma edificação, ou então de joias, e assim por diante. E a pessoa escolhe aquilo como a parte mais importante da sua vida, mas quando ela está lá já no final da sua existência, pode ser até que ela se arrependa e que compreenda, mas outros não. Desencarnam com aquela ideia que são donos, proprietários, e aí o espírito fica muito fixo nesse tipo de ideia o tempo todo, até conseguir compreender que do outro lado da vida essas coisas não valem nada. O espírito poderá fazer sua escolha durante a vida corporal? Seu desejo pode influir, dependendo da intenção. Como o espírito livre, porém, quase sempre vê as coisas de um modo bem diferente. É o espírito quem faz a escolha, mas ainda uma vez, ele pode fazê-la mesmo na vida material, pois há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria em que habita. Certamente, não é como expiação ou como prova que muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas. De modo algum. É a matéria que deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Sim, mas não como entendeis, pois só considerais provas as tribulações materiais. Ora, mesmo sem ser perfeito, o espírito que se elevou a um certo grau não tem mais provas a sofrer. Porém, sempre tem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar, e que nada tem de penosos, ainda que consistam em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Também pode escolher uma que não lhe traga proveito algum, como buscar, por exemplo, um gênero de vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede outra para reparar o tempo perdido. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado em existência anterior? No estado errante, o espírito estuda as diversas condições nas quais poderá progredir. Como pensa realizar seu progresso, nascendo, por exemplo, entre canibais? Não são espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas espíritos da natureza dos canibais ou que lhes são inferiores. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. Para eles, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria para os nossos antropófagos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a derramar sangue. Se não ambicionam algo mais elevado, é porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito só avança gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E é nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de seres que morrem todos os dias no último estado de degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Porque Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos outros homens? Espíritos vindo de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais,
poderiam nascer entre os nossos povos civilizados? Sim, há os que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados entre vós, porque têm costumes e instintos que não condizem com os vossos. Esses seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade no seio da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas retomam o seu lugar e talvez ainda ganhem com isso. Um homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa raça selvagem? Sim, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido cruel com seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros. Aquele que exerceu o mando em certa época pode, em nova existência, obedecer aos que se curvavam ante a sua vontade. É uma expiação que Deus lhe impõe, se ele abusou do seu poder. Um bom espírito também pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Trata-se, então, de uma missão. A visão da doutrina espírita é extremamente bela, porque ela é profunda, é bela, e ela mostra um raciocínio muito lógico essa escolha das provas. Quando o espírito compreende quanto ele errou, ele jamais vai querer um tipo de vivência na próxima reencarnação, se ele puder escolher, porque não é assim todo espírito que vai ter condição de escolha. Aqueles que têm algum mérito adquirido, esses vão fazer uma escolha, vão pedir aos espíritos bons que estão avalizando a sua volta, que estão ali com ele. Estes espíritos vão orientá-lo também. E ele pode pedir ser muito rico e isso não ser atendido. Ou ele pode pedir para ser uma pessoa muito bela. A riqueza e a beleza são provas difíceis, porque na maioria das vezes a pessoa descamba para um caminho errado. A beleza faz com que a criatura julgue que a vida é aquilo, é o corpo físico, os prazeres da vida física, e esquecem que o tempo passa, que o tempo vai cobrar aquilo tudo, que ela vai chegar a desencarnar. Porque os grandes ídolos deixam a vida terrena, essa vida é muito passageira. Todos nós, quando nascemos, já sabemos que vamos morrer. É o que está, assim, determinado. O nascimento e a morte vai acontecer numa época que nós não sabemos. Portanto, do lado de lá, o espírito vai evitar, se ele tiver um pouco de condição de pedir, de escolher as provas, ele vai pedir provas que exijam dele sacrifício, renúncia, por incrível que pareça, não é? Por incrível que pareça. Mas é assim que a visão do espírito é. E com isso, ele pode até mesmo pedir para renascer num meio difícil, com condições de vida que exijam dele sacrifícios. E isso é bom para o espírito, porque quando a pessoa, aqui já reencarnada, numa vivência muito difícil, consegue superar, ela, como espírito imortal, consegue dar um passo de qualidade, não é? Dar um salto de qualidade na sua própria condição de espírito imortal. E outros podem fracassar. E aí a situação fica bem complicada, porque o fracasso pode acontecer de trazer dificuldades maiores mesmo. Então vamos ter cuidado para não fracassarmos, para mantermos a dignidade da vida, para fazermos as escolhas assim como Jesus ensinou, sempre lembrando de Jesus e dos seus ensinamentos. Exatamente como eu falei, Sueli Caldas é uma pessoa extremamente didática, né? Fica fácil entender tudo quando é ela que explica. Esse foi o encontro número 17. Eu quero agradecer você por estar aqui nos acompanhando, sempre, semanalmente. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso nos ajuda bastante ao YouTube divulgar essa mensagem para outras pessoas. Nos encontramos novamente aqui na próxima semana, no Encontro com Kardec 18. Fique na paz.